Boa noite, Sala Chico. Com muita alegria que damos continuidade ao 28º dia de estudos da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos iniciando hoje o segundo capítulo sobre noções elementares do Espiritismo. Nesse capítulo nós vamos tratar de temas como algumas observações preliminares, que é o tema específico da noite de hoje, sobre os espíritos em si, comunicação com o mundo invisível, o fim providencial das manifestações espíritas, sobre os médiuns, sobre os reflexos da mediunidade, sobre a qualidade dos médiuns, charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições e as consequências do espiritismo. Então, assim, são alguns conceitos elementares, básicos, sobre o espiritismo que nós estamos trabalhando. Quando a gente fala de espíritos, quando a gente fala de características da mediunidade, de médiuns, nós estamos tratando sobre pontos fundamentais da doutrina, né? São elementares, né? São pilares para a compreensão da doutrina dos espíritos. Mas antes de darmos prosseguimento, faremos a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga. Em primeiro lugar, por reconhecer que as dificuldades, elas sempre podem ter uma solução. Que a fé que nos guia esteja sempre presente para que possamos reconhecer que as dificuldades que enfrentamos podem ser superadas de alguma forma, talvez não de acordo com o nosso desejo, mas será conforme o nosso merecimento. E esse merecimento está sempre relacionado àquilo que pode e deve ser o melhor para cada um de nós, de acordo com os desígnios divinos. Devemos aceitar, devemos compreender, devemos seguir adiante, ultrapassando as barreiras e os limites que a vida pode nos impor numa tentativa de nos prender, de nos estacionar em nossa evolução. Sabemos que somos espíritos em constante processo de aprendizado, em constante processo de evolução. Que a Tua luz, Senhor, seja sempre nosso guia para seguirmos sempre adiante, estarmos sempre ao lado do próximo, estendendo a nossa mão, abrindo nossos corações e nossas almas para o bem, para a caridade. Que sejamos, Senhor, o amor em ação através da benevolência, através da prática da caridade, porque sem ela não há salvação. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, aqui na Sala Chico Xavier, ainda que de forma virtual, para que possamos estudar, para que possamos nos aprimorar. Que esta oportunidade se estenda a tantos irmãos que procuram, que necessitam de auxílio e de consolo. Que as vibrações que serão emanadas durante esta noite, que estamos sempre em sintonia, buscando sempre a sintonia de amor, de paz e de luz, alcance a todos aqueles que necessitam. Graças a Deus. Nesse 28º dia de estudo sobre a obra O que é Espiritismo, nós vamos tratar sobre 5 pontos, né, que são essas noções preliminares, essas observações preliminares que Kardec nos coloca aqui, e são elas. Eu vou enumerar rapidamente, 6, desculpa. Vou enumerá-las rapidamente agora e vamos trabalhar de uma forma mais detalhada na sequência, né? Então, primeiro ponto. Não basta que os incrédulos testemunhem fenômenos. É necessário estudo prévio para evitar objeções. Então, a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. Segundo, não se deve pretender colocar o espiritismo num tubo de ensaio como se faz com outras ciências. Isso é muito bacana a gente parar para analisar essa questão. Fenômenos espíritas não se encontram à disposição daqueles que observam, mesmo que alguns possam ser provocados porque provém de inteligências livres. Quarto, há também aprendizes no espiritismo. Quinto, cuidado com as reuniões frívolas, porque podem passar a impressão incorreta a respeito do caráter do espiritismo.
sexto e último, existem obras que dão ideias incompletas e ridículas, nas palavras de Kardec, sobre o espiritismo, mas o exame detalhado a partir do estudo doutrinário pode modificar essas impressões. Então, quando a gente fala sobre o primeiro ponto que nós listamos, não basta que os incrédulos testemunhem fenômenos, é necessário um estudo prévio para evitar objeções. Kardec, ele, nas primeiras linhas, né, desse capítulo, ele coloca o seguinte: é um erro crer que basta a certos incrédulos o testemunho dos fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não aceita fora dele e, portanto, negando a causa, nega implicitamente os efeitos. Então, Kardec nos coloca que para a pessoa que não crê, não basta que ela simplesmente testemunhe o fenômeno mediúnico. Ela vai continuar duvidando, ela vai arrumar explicações diversas sobre o porquê que aquele fenômeno pode estar acontecendo. Então, não basta que ela veja, é necessário que ela tenha um embasamento através do estudo para que possa finalmente compreender o significado daquele fenômeno que ela está vendo. Em relação ao segundo ponto, que nos coloca e nos redireciona também ao segundo ponto, não se deve pretender colocar o espiritismo num tubo de ensaio como se faz com outras ciências. O que isso significa? As pessoas que não conhecem o espiritismo podem achar que os fenômenos vão ser provocados o tempo inteiro. E a gente sempre brinca que o telefone toca do lado de lá para o lado de cá, dificilmente do lado de cá para o lado de lá. Os fenômenos, eles podem até ser provocados em algumas situações. A gente vai ver isso mais na frente. Mas, na maioria das vezes, a gente não pode ficar repetindo o fenômeno de forma sistemática, como a gente mistura substâncias químicas num tubo de ensaio para ter sempre os mesmos resultados, porque o espiritismo, apesar do cunho científico que ele possui, ele é movido, ele é provocado por espíritos, por inteligências que são responsáveis por essas manifestações. Então, Kardec explica, não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre a matéria bruta. Então, essas pessoas que tentam colocar, né, o espiritismo dentro dentro de um tubo de ensaio para que ele possa comprovar as suas teorias, isso não é possível fazer por conta da própria natureza daqueles que provocam as manifestações. O que nos leva para o terceiro ponto. Ainda que esses fenômenos possam ser provocados, como nós falamos anteriormente, como eles provêm, né, de inteligências livres, essas manifestações elas não ocorrem exatamente da mesma maneira. Elas não vão ocorrer de forma padronizada. Kardec coloca, essas inteligências livres não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem disser ser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. O que ele quer dizer? Que aqueles fenômenos que teoricamente são provocados, eles devem gerar sempre uma suspeita, né? O porquê que aquilo está acontecendo exatamente sempre da mesma maneira, já que os espíritos possuem características particulares, são inteligências, como Kardec mesmo coloca, inteligências livres que se manifestam, né? A gente deve lembrar que os espíritos são os indivíduos desencarnados. Então, eles não são presos às leis que não regem, que não são responsáveis pela sua existência, a partir do desprendimento da carne. A gente vai ver mais à frente que nem sempre as reuniões frívolas, nem sempre reuniões que tratam de manifestações espíritas, né, elas possuem
boas condições, condições adequadas para estarem acontecendo. Primeiro porque há aprendizes no Espiritismo, como a gente colocou lá no quarto ponto, né? Então, há um processo de aprendizado dos médiuns, dos dirigentes, para que as reuniões, sejam mediúnicas, sejam doutrinárias, sejam qualquer que seja ela, aconteçam da melhor maneira possível. Kardec esclarece. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame, pela comparação, se pode firmar um juízo. Então, esse trecho complementa o trecho 3 no sentido de demonstrar que é importante a observação, que é importante a paciência para a comparação, e é importante o conhecimento através do estudo prévio das obras doutrinárias. Para a gente reconhecer as características de uma boa reunião, de uma reunião orientada, né, de um fenômeno orientado por bons espíritos, aqueles que são espíritos ainda imperfeitos, que são espíritos que não têm objetivos, como eu posso explicar, que não têm boas intenções positivas, né, nessas comunicações, a gente só vai conseguir distinguir isso a partir do momento que a gente tem um parâmetro para comparar. E esse parâmetro, ele provém seja de experiências anteriores com outros fenômenos, né, com outras manifestações, seja através do estudo. Tanto assim que a gente vai falar mais à frente nesse capítulo, não hoje, né, mas mais à frente nos capítulos, que há um momento em que essas manifestações das mesas girantes, né, eles não acontecem com tanta frequência. A gente não ouve falar com tanta frequência atualmente sobre esse tipo de manifestação como acontecia no século XIX, por exemplo, que hoje já não há mais necessidade desse tipo de intervenção, para que possa provocar e instigar essa compreensão a respeito dos fenômenos espíritas. O que nos leva ao quinto ponto, que é o cuidado com as reuniões frívolas, porque elas, numa aparente proximidade e esclarecimento do que seria a doutrina, ela apresenta resultados que não são relacionados à doutrina espírita. Então, nesse sentido, a gente deve ter cuidado com esse tipo de reunião para que a gente não caia em pecados de tentar convencer as pessoas através de informações inválidas. Kardec esclarece: as reuniões frívolas têm grave inconveniente de dar aos noviços, né, as pessoas que estão começando, que elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente. Então, Kardec nos deixa claro. Primeiro ele diz, olha, existem espíritas, né? Existem médiuns, existem reuniões que são de aprendizes, pessoas que estão ali aprendendo a realizar, a compreender aqueles fenômenos, mas são reuniões com boas intenções, reuniões sérias. Mas também existem reuniões frívolas, que não têm um caráter educacional, não têm um caráter instrutivo, que são diferentes das reuniões sérias. Então, essas reuniões frívolas para diversão, para banalização, elas podem dar falsas impressões para as pessoas, e o que pode provocar uma má compreensão do espiritismo. O que nos leva, por fim, ao último ponto. Existem obras que dão ideias incompletas e ridículas sobre o espiritismo. Então, de que forma que a gente vai perceber isso, né? Kardec coloca: o espiritismo sério não pode responder para aqueles que compreendem mal, os que praticam de modo contrário os seus preceitos, assim como não faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Então, o Kardec está dizendo o seguinte: não julguem o espiritismo pelas más obras. Existem maneiras da gente, discernir o que é uma má obra, o que é uma má obra? É aquela que vai contrariar os ensinos espíritas. Há pouco tempo, eu li em algum lugar, que agora eu perdi a referência, que
estavam justificando a partir do que, usando argumentos referentes à doutrina espírita, que vítimas de violência sexual estavam cumprindo algum tipo de expiação de vidas anteriores. Olha o mau uso da ideia espírita, dos ensinamentos espíritas, né? Você parte do pressuposto da existência de provas e expiações para justificar o injustificável. Então as pessoas pegam uma ideia, esse sofrimento que eu estou passando nesse momento, ele é fruto do que eu fiz nas minhas vidas passadas. E assim, a gente deve compreender que que é o exemplo que eu usei, que uma violência sexual, ela nunca vai estar escrita em definitivo no nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estamos no plano espiritual, não como dizer, você vai sofrer com violência sexual. Quem conhece um pouco da doutrina, por isso que o Kardec constantemente nos instiga a nos instruir. Jamais reconheceria como válida essa afirmação. Esse tipo de sofrimento, violência doméstica, nenhum tipo de violência que produza o nosso mal ao nosso corpo, ao nosso espírito, ele é justificável pelo ponto de vista de provas ou expiações. Meu iPad caiu no chão. Não é justificável pelo ponto de vista doutrinário. A gente deve compreender que os fenômenos, por isso que é importante o que Kardec nos coloca sobre você estudar a doutrina, você compreender os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos saber discernir esse tipo de informação, para que nós possamos pegar e argumentar contra as reuniões frívolas, contra obras que possam denegrir a imagem do espiritismo, ou com mensagens como essa, né, que acabam colocando, divulgando e compartilhando como se o espiritismo tivesse esse caráter punitivo, né, porque coloca um caráter punitivo quando diz, olha, você fez tal coisa na vida passada, então você vai ter que passar por uma violência sexual, você vai ter que passar por um abuso emocional, por uma violência doméstica, para você pagar aquilo que você fez nas outras vidas. Não é verdade, não é assim que funciona e a gente sabe disso. Então a importância de nós estudarmos, eu acho que eu sou muito repetitiva, mas não sou eu não, é o Kardec que coloca essa informação. A importância de nós compreendermos essencialmente do que trata o espiritismo. E é por isso que nós estamos aqui estudando toda quarta-feira. Hoje, né, a obra O que é Espiritismo, mas as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente vai voltar, né, em breve com esses estudos às quartas-feiras, a gente vai voltar com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, o objetivo desses estudos é para o nosso aprimoramento e para que nós possamos reconhecer o quanto que essas informações são inválidas e que nós não a levemos adiante. Nós vamos encerrar por aqui essa noite com a leitura desse momento, deixando espaço aberto para conversas, para debates, para as explanações daqueles que assim desejarem. O grupo está aberto para isso, sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar mais uma vez o aviso aqui rotineiro para que se cuidem. Vão tomar a segunda dose, a primeira dose da vacina para aqueles que ainda não se vacinaram. Quando chegar a sua vez, se vacinem. Nós só poderemos voltar, retomar a nossa vida normal quando nós atingirmos um percentual de pessoas vacinadas. O que isso significa? Que nós teremos redução dos casos de internação, nós teremos redução dos casos de óbitos e nós finalmente poderemos nos abraçar, nós poderemos retomar as nossas atividades presenciais. Então, tomem vacina, mantenham os cuidados, uso de máscara bem vedada no rosto, procurar ficar sempre em espaços abertos com circulação de ar, para que o quanto antes nós possamos estar juntos. Um beijo para todos, fiquem com Deus.